Rapaz, eu me lembro. Engraçado que eu me lembro, e a gente tinha 4 anos quando se conheceu. Mas sabe aquelas imagens, aqueles flashes que ficam na memória da gente quando a gente é muito criança? A rua que eu ia caminhando, no Ipanema, para o Prudente de Moraes. Eu morava entre a Fábio de Amoedo e a Montenegro, que depois virou Vinícius de Moraes, e no caminho para a escola, que a gente estudava, Chapeuzinho Vermelho, eu passava pelo prédio que o Cazuza morava, que era o edifício Rio Nilo. E aí a Lucinha descia com o Cazuza, encontrava minha mãe e eu e o Cazuza íamos brincando na frente e elas atrás até o Chapeuzinho. Era uma criança muito linda, o Cazuza era muito bonito, assim, era a vida inteira, né, mas como criança era uma coisa muito, assim, espantosa de bonito. Claro que eu me dou conta disso depois, na época a gente como através da vida era muito competitivo um com o outro, mas se encontrava muito na alegria. Um lugar em que a gente se encontrava com grande felicidade era praia, né? Cazuza era doido por praia. A praia, em Ipanema, a praia em geral e Ipanema em particular, era um espaço, muito democrático, como é a praia no Rio de Janeiro até hoje, porque está todo mundo pelado ali, não tem classe social, não tem instrução ou origem, é todo mundo ali junto. E na praia que a gente frequentava, era uma praia uma mistura muito rica entre intelectuais, artistas, atletas, gente de todo tipo, e a gente ouvindo aquelas conversas. Primeiro como criança, depois já no início de adolescência, o advento do peer. Então a gente nem sabia bem que era isso que estava acontecendo, mas já era uma alternativa, uma válvula de escape à ditadura, né? No Brasil, em geral, certo tipo de discussão, de encontro, de reunião, de debate estava interditado. Mas na praia estava valendo, eram as dunas da Gal, era a contracultura ali se expressando. E o que combinava muito com o Cazuza, comigo também, mas com o Cazuza muito marcado como poeta nacional que ele se tornou, libertário, né? Ipanema que a gente se criou era um Ipanema que, cara, a tirania vigente na estrutura política não interferia no espírito de liberdade que se manifestava nos costumes, na moral, no comportamento. Então, essa ideia de uma liberdade na maneira de ser, de viver, de se comportar, e essa daí a gente fez a cabeça da gente, desde muito meninos. Eu acho que uma coisa em especial que a gente se encontrava, que nos unia, era o gosto pela leitura. A gente foi leitor desde muito menino. E nessa coisa competitiva entre crianças, entre meninos, a gente ficava se desafiando quem lia o livro mais proibido antes do outro. E quando eu digo livros proibidos, não estou falando de livro de sacanagem ou nada disso. Livros terríveis, às vezes. Eu me lembro, sei lá, a gente com 10 anos, ou por aí, 11, e lendo Treblinka, sobre o campo de concentração nazista na Polônia, entendeu? Com aqueles detalhes do Holocausto. Esse tipo de curiosidade, de voracidade, de vontade de conhecimento. Então a gente lia ficção, mas também muito ligado em não ficção, entender o que estava acontecendo. O que nos levou a ler poesia muito cedo. E a não entender, mas a reconhecer boa poesia. A gente estudava no Colégio Santo Inácio. Aí veio um dever de casa, cara, para a gente fazer, que tinha que fazer uma entrevista com uma pessoa famosa. Não existia esse termo celebridade. E alguém importante. E o pai do Cazuza, João Araújo, conhecia muita gente famosa, importante. E, cara, ele conseguiu a oportunidade de a gente tinha aí uns 12 anos, entrevistar o poeta Vinícius de Moraes.
Ele era casado com a baiana Jesse, nessa época, morava ali na Gávea. Fomos eu, o Cazuza e mais o Fábio Lima Duarte. E aí a gente chegou na casa do Vinícius de manhã, de, sei lá, 10 horas da manhã, e ele nos recebeu já, ele estava na banheira, tomando banho de banheira, com um uísque aqui, e nos recebeu já nessa situação eh, bastante informal. E depois eu fiquei sabendo que o Vinícius não tinha muita paciência para criança. Mas a gente deve ter surpreendido o Vinícius, porque a gente com 12 anos a gente conhecia vários poemas do Vinícius, a gente gostava do Vinícius, e ele percebeu que a gente conhecia os poemas dele, então eu acho que isso ganhou o poeta, e ele ficou com a gente, ficou com a gente, ficou com a gente. A gente chegou de manhã e foi sair à noite, ficamos o dia inteiro com o Vinícius, com a cereja do bolo, com o malte do bolo, porque ele nos serviu uísque. E a gente adorou. A gente bebeu o uísque a ponto de até morrer, toda vez que o João Araújo encontrava comigo, você e Cazuza aquele dia, hein? Chegaram bêbados em casa, lá da casa do Vinícius. Eu falei, João, o Vinícius deu pra gente para beber. E realmente ficou uma coisa marcada, gostosa da gente, porque aí a vida foi para um lado, para o outro, a gente ficou junto, muito próximo até o fim da adolescência. No começo da vida adulta, Cazuza foi mais para a arte, para a música, e eu para o jornalismo. Isso nos afastou um pouco. Mas quando a gente se encontrava, era inevitável beber uísque. Aí bebíamos a Vera toda vez para comemorar que a gente estava se encontrando e tudo mais. Costumo dizer que o comportamento do Cazuza no colégio, você tem aqueles alunos que são os rebeldes, né? Rebelde, que compra briga com o professor, que faz, acontece. O tipo de subversão do Cazuza na escola não era muito de rebeldia, era tipo, eu não compactuo com essa parada. Cazuza era um subversivo, desde de menino. Então ele não participava muito, aquilo não interessava a ele. No entanto, já era uma cabeça, uma vida interior riquíssima, cheia de fantasia, imaginação, e isso se expressava nos desenhos. Ele desenhava muito bem e era louco por geografia, sabia tudo de geografia. Muito menino, sabia todas as capitais do mundo, os países onde ficavam os continentes, e desenhava tudo, tudo. E desenhava mapas detalhadíssimos de países inventados, com estradas, acidentes geográficos, cidades, mares, ilhas, e eram lugares inventados, e ele ficava desenhando. O Cazuza, assim como ele criava esses países imagináveis do mapa, ele criava também grupos, sociedades, tinha até um nome, era o Bando. E o Bando tinha como habitantes mulheres incríveis, gostosíssimas, com corpos assim, cheios de curvas e promessas e uma estética meio burlesca, um pouco de pin-up. Enfim, aquele bando de menino pré-adolescente ficava fazendo fila pedindo os desenhos do Cazuza para bater punheta no banheiro. Era um negócio assim extraordinário mesmo, desenhos, porque naquela época a pornografia era isso, eram revistinhas de sacanagem que vendia na banca. Ali não precisava de revistinha de sacanagem, o Cazuza desenhava mulheres gostosérrimas e tal. Acho que o Cazuza foi embora muito cedo, muito cedo. De certa maneira, era tamanha a fogueira que ardia no cara que ele falou, não, eu vou viver 10 anos a 1000 e não vou viver 1000 anos a 10. É uma frase bonita, mas não era o que ele merecia nem o que ele queria. Mas não quero ficar, agora foi, o Cazuza está aí, importante que ele está vivo, na obra dele, estamos aqui falando do Cazuza, vai inspirar outros artistas, poetas, outros Cazuzas e continua me inspirando. De certa maneira, eu acho que ficou para mim e para alguns que continuaram vivos
levantar, manter tremulando as bandeiras, se é que a gente tivesse, não tinha grandes bandeiras, mas a ideia, a paixão da nossa geração pelas ideias de Brasil, de convivência, de sociedade, de poesia. E, mas é um exercício que eu faço de vez em quando. Olha, assim, que o Cazuza diria disso, né? Como é que ele reagiria a isso? Será que ele comprava esse peixe? Será que não? Enfim.